Quero cumprimentar a nossa presidenta Thalíria, também aos familiares da Marielle e do Anderson, que estão aqui presentes, aos familiares e amigos mais próximos, que também nos acompanham e estão já há um ano lutando por justiça por Marielle. Antes de mais nada, eu acho que vocês, mais do que ninguém, merecem o nosso respeito, o nosso afeto e a nossa solidariedade, e também a nossa admiração por estar com tanta força, já há um ano, a nível internacional, na luta para descobrir quem são os culpados pelo assassinato da Marielle e do Anderson. Hoje, a Marielle Franco, sem dúvida, é o maior símbolo da luta democrática no nosso país. Os que assassinaram a Marielle não esperavam a reação a nível internacional que teria a partir do que foi o seu assassinato. Seja pela história de luta da Marielle, por todas as bandeiras que ela carregava e lutava tão bravamente, ou seja, a partir da sua identidade. Quantas mulheres, quantas sementes de Marielle não nasceram? Quantas mulheres negras não se sentiram ainda mais convidadas à luta? Não saíram às ruas, não se transformam em grandes lideranças e não estão dispostas, cada vez mais, a construírem um mundo novo, um mundo que a Marielle construía, um mundo que a Marielle lutava. Sem dúvida, essas sementes de Marielle vão ser as construtoras de um novo futuro, de uma nova sociedade, em que não exista mais racismo, LGBTfobia, feminicídio, e que não exista mais exploração, que seja o mundo que a Marielle sonhava e a Marielle lutava. E aqueles que assassinaram a Marielle, aqueles que apertaram um gatilho, que mandaram matar, que quebraram a placa da Marielle, aqueles que vêm aqui para esse plenário fazer chacota enquanto as nossas companheiras e familiares se emocionam, esses ficarão no rodapé dos livros de história, daqueles que ficam no fundo do armário e ninguém liga, enquanto as sementes de Marielle, sem dúvida, serão protagonistas de um futuro que nós veremos ser, sem dúvida, construído. Na última semana, nós tivemos, finalmente, notícia dos assassinos da Marielle, uma notícia muito importante, mas absolutamente tardia. Não é possível que somente um ano depois a gente comece a ter as primeiras pistas. E um primeiro fato precisa ser levantado diante disso. Há pessoas muito poderosas dispostas a atrapalhar a resolução do crime que matou a Marielle. E nós devemos nos perguntar por quê. Porque tem pessoas tão poderosas que não querem que o mundo saiba quem fez isso com a nossa companheira. Sem dúvida, nós precisamos então seguir na luta para descobrir quem mandou matar a Marielle. Para nós, a versão de que se tratou simplesmente de um curso de ódio não basta. É evidente que foi um crime de ódio. Quem fez uma ação como essa contra uma mulher tão digna, lutadora, uma vereadora eleita pelo povo do Rio de Janeiro, sem dúvida não é movido pelos melhores dos sentimentos, é sim movido pelo discurso de ódio, em relação com um problema grave de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Tem a ver com uma lógica, com uma dinâmica de controle de territórios. Tem a ver com uma lógica e uma dinâmica que garante que sujeitos sejam eleitos para as casas de poder e que se perpetuem nas instituições brasileiras. E a fundo, na investigação da execução da Marielle, para descobrir quem mandou matar, pode ser, inclusive, um divisor de águas na história da sociedade brasileira, para que a gente possa avançar para aí, de fato, ter uma lógica democrática no Brasil, em que os territórios não sejam mais controlados, em que as mães não chorem mais pelo assassinato dos seus filhos, em que políticos não sejam mais erroneamente considerados representantes do povo, quando, na verdade, são representantes do ódio, das milícias, das máfias e do assassinato. Por isso, não adianta eles fazerem o que eles fazem. Não adianta vir com chacota, não adianta quebrar placa, não adianta tentar impedir a investigação, não adianta difamar a memória da Marielle, não adianta fazer tantas e tantas outras pessoas sofrerem ainda mais com a execução da nossa companheira. Nós não vamos sossegar enquanto o mundo não souber quem mandou matar a Marielle Franco e enquanto as milícias seguirem se perpetuando no estado do Rio de Janeiro, enquanto milicianos seguirem governando os nossos estados e o nosso país, enquanto um presidente da República
só para concluir, enquanto tivermos um presidente da República que tem indícios de relações com sujeitos como esse, nós vamos seguir na nossa luta, porque a luta pela justiça por Marielle é a luta pela democracia no nosso país e para que o nosso povo tenha direito à vida e à liberdade. Muito obrigada.